Olá, e sejam muito bem-vindos a mais uma imersão analítica. Eu sou o Jonas. E eu sou a Monique. Olá a todos. Sabe, Monique, entre o Pentágono cancelando contratos bilionários assim da noite por dia e a gigante da tecnologia despejando 650 bilhões de dólares em infraestrutura, a inteligência artificial claramente cruzou uma linha. Ah, com certeza cruzou, Jonas. Deixou de ser só aquele software ali no nosso computador e virou a infraestrutura crítica global que move a economia e a geopolítica, né? É uma mudança de paradigma sem precedentes. E o nosso trabalho, na nossa síntese de dados de hoje, é justamente mapear essa transição. Exatamente. Nossa curadoria cobriu rigorosamente a semana de 22 de fevereiro a 1 de março de 2026. A gente analisou não só os eventos isolados, mas aquelas correntes subterrâneas, sabe? Que conectam o poder militar, a escassez de hardware e até mesmo o desperdício de energia aqui no Brasil. E para deixar nossa audiência na mesma página, hoje é domingo, dia 1 de março de 2026. Lembrando que este é o canal Macroeconomia, que traz uma compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Isso aí. O título do episódio de hoje é Observatório IA-Semana 22 de fevereiro a 1 de março de 2026. E, bom, antes da gente mergulhar nos dados, fica aqui o nosso imenso agradecimento a todos que estão nos acompanhando agora. O engajamento de vocês é o que torna tudo isso possível. Sem dúvida. Muito obrigada pela companhia, pessoal. E Jonas, para quem quer entender para onde o mundo está indo antes que a mudança de fato aconteça, o primeiro passo é observar o cenário de segurança nacional. Verdade. Porque a tensão entre o Vale do Silício e Washington atingiu um ponto de ebulição total nessa última semana. Então vamos destrinchar isso aí. Segundo uma reportagem da CBS News, o CEO da Anthropic, o Dario Amodei, simplesmente se recusou a ceder o modelo de inteligência artificial deles para o Pentágono. O modelo Cloud. Isso, o Cloud. A recusa teve base em linhas vermelhas muito claras. Eles falaram, olha, não aceitamos que a ferramenta seja usada para vigilância em massa ou para sistemas de armas autônomas sem supervisão humana. E a resposta foi rápida, né? Super rápida e drástica. A administração Trump cancelou mais de 200 milhões de dólares em contratos federais, tipo de uma vez só. E de quebra, a empresa foi declarada um risco à segurança nacional e chamada de corporação de esquerda radical. O que a gente está observando aqui, Jonas, é um choque frontal, bem analítico mesmo, entre a governança corporativa e os imperativos de defesa do Estado. Como assim? Que a Anthropic argumenta que os valores de segurança dela são inegociáveis. Eles até cogitaram ações judiciais para proteger a propriedade intelectual e as diretrizes de uso. Já o governo enxerga essa restrição de acesso a uma tecnologia tão avançada como uma vulnerabilidade estratégica inaceitável para o país. Faz sentido. Então, o ponto central dessa disputa não é só um contrato cancelado, é sobre quem dita as regras do jogo quando a tecnologia civil vira a arma mais poderosa de uma nação. Independentemente de inclinações políticas, é um embate de poder estrutural. Mas a natureza abomina o vácuo, não é mesmo? E como que a concorrência reagiu a essa recusa da Anthropic? Eles deixaram esse espaço vazio? De forma alguma. Foi algo extremamente pragmático. A Reuters publicou que a OpenAI fez um movimento estratégico na direção oposta. Ah, me conta. Eles fecharam um acordo abrangente para operar os modelos deles diretamente na rede do Departamento de Defesa. Peraí, Monique. Isso significa que a OpenAI simplesmente abriu mão das regras de segurança? É aí que a engenharia jurídica fica fascinante, Jonas. O Sam Altman, ou CEO da OpenAI, afirma que manteve exatamente as mesmas linhas vermelhas da Anthropic. Nada de vigilância e nada de armas autônomas? Exato. A grande diferença foi a adaptação à forma da coisa. Eles aceitaram construir o sistema dentro do arcabouço jurídico e burocrático que o governo exigia. Entendi. Enquanto a Anthropic disse que não concordava com as regras de acesso do governo, a OpenAI disse que construiria sob essas regras, desde que os limites operacionais estivessem lá no contrato. Só que, né, Monique? O papel aceita tudo. E a realidade lá no campo de batalha
parece ser bem diferente. Infelizmente. O The Guardian trouxe uma revelação que, olha, parece roteiro de filme. As Forças Armadas dos Estados Unidos usaram o modelo Cloud da Anthropic em ataques contra o Irã. E o detalhe mais chocante é que isso aconteceu mesmo depois da proibição e do cancelamento dos contratos pela Casa Branca. Como que isso é sequer possível? Jonas, essa revelação do The Guardian expõe uma das falhas mais perigosas da nossa era. Existe um fosso gigante entre a política declarada lá em cima e a operação tática no chão. Uma fragmentação? Isso, uma fragmentação no aparato militar. O comando tático muitas vezes opera com as ferramentas que eles acham mais eficientes na hora do aperto. Eles acabam atropelando as disputas políticas da Casa Branca. O que é assustador, porque se nem a Casa Branca consegue impedir o uso de um modelo específico pelas próprias Forças Armadas no meio de um conflito, quem é que tem o controle operacional disso tudo? Exatamente. E talvez seja justamente essa constatação, sabe, da perda de controle e da velocidade louca do mercado que explique a próxima notícia. A da revista Time. Essa mesma. A Time reportou que a Anthropic removeu aquela promessa histórica deles de pausar o treinamento de modelos em caso de risco extremo. Para dar um contexto para nossa audiência, a Anthropic foi fundada em 2021 por dissidentes da OpenAI, que queriam colocar a segurança acima de tudo, certo? Certo. Mas agora, essa nova política deles, a RSP versão 3.0, não tem mais aqueles mecanismos fixos de parada obrigatória. O argumento do Chief Science Officer deles, o Jared Kaplan, é bem a cara do mercado, né, Mônica? Ele diz que pausar o desenvolvimento enquanto os rivais continuam acelerando não ajuda em nada a diminuir o risco. Só tira a empresa da jogada. É o fim da era do safety first. Eles trocaram as travas fixas por metas flexíveis, e isso é tão pesado que o Mrinank Sharma, um pesquisador de segurança super renomado lá dentro, pediu demissão na mesma semana. Pesado mesmo. A corrida está em velocidade máxima, sem cinto de segurança. E falando em aceleração, o Google resolveu dobrar a aposta. O que eles lançaram agora? Anunciaram o Gemini 3.1 Pro. E os números, Monique, são de cair o queixo. Eles divulgaram um raciocínio 2 vezes superior à versão anterior. Bateram 77,1% naquele benchmark ARC AGI 2. Jonas, explica para o pessoal o que é esse benchmark, porque ele não é um teste comum. Boa. A maioria dos testes avalia se a IA consegue decorar dados e cuspir de volta. O ARC AGI 2 é diferente. Ele testa o raciocínio fluido, a capacidade da máquina resolver problemas lógicos inéditos, coisas que ela nunca viu na vida. Bater quase 80% nisso é um salto absurdo. E o salto técnico vem com uma agressividade comercial gigante. O Google manteve o preço e enfiou uma janela de processamento de 1 milhão de tokens. Isso muda a regra do jogo. Imagina você pegar dezenas de livros inteiros ou o código de programação de um sistema gigantesco e jogar tudo de uma vez na IA. Ela lê tudo em segundos e não esquece o começo quando chega no final. É impressionante no software, Jonas, mas essa capacidade quase mágica exige uma infraestrutura física colossal. E aí a gente entra na macrodinâmica financeira que afeta todo mundo. A montanha de dinheiro. Pois é. Um relatório da Bridgewater, que saiu na Reuters, projetou que as Big Techs vão injetar 650 bilhões de dólares em infraestrutura de IA só agora em 2026. 650 bilhões. Sim, isso supera o PIB anual inteiro de países como a Suécia ou a Argentina. É dinheiro focado em data center e servidor. É muito dinheiro canalizado para um canto só. E claro que isso gera um efeito cascata. A CNN Business mostrou que essa demanda louca gerou uma escassez estrutural de chips de memória, aqueles DRAM e HBM. Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. Pensa assim, Monique, o processador é o motor do carro. A memória HBM é uma rodovia de 10 pistas que deixa os dados chegarem no motor muito rápido. A inteligência artificial precisa dessas rodovias largas. Como todo mundo quer isso, os preços explodiram. E o que leva a pancada direto no bolso do consumidor. Exato. O preço médio dos smartphones globais vai bater um recorde histórico esse ano, $523 em média. As vendas globais de celular devem cair quase 13% por causa disso. Tem uma ironia aí. A IA promete democratizar o conhecimento.
mas está encarecendo a principal porta de entrada digital das pessoas, que é o celular. Mas quem vende as picaretas nessa corrida do ouro tá rindo à toa. O Jensen Huang, CEO da NVIDIA, deu uma entrevista para Fox Business dizendo que esse boom tá só no começo. Ele prevê um ciclo de crescimento de uma década. E ele também se posicionou sobre a China, não foi? Sim. Contrariando muita gente em Washington, ele defendeu que bloquear a China é um erro. Ele diz que tentar asfixiar o acesso chinês à tecnologia americana prejudicaria a inovação dos próprios Estados Unidos a longo prazo. É uma visão puramente focada no mercado. Agora, Jonas, conectando esses bilhões e toda essa infraestrutura global com a nossa realidade aqui, tudo isso esbarra no limite físico. Energia. Exatamente. Nos Estados Unidos, tem data center parando porque não tem eletricidade suficiente na rede. E aí entra o paradoxo do Brasil, que saiu numa matéria muito boa do Neofeed. É de dar um nó na cabeça. O Brasil tem uma matriz energética limpa que todo mundo quer. Mas desperdiça 20% dessa energia renovável gerada. 20%. E o motivo é falta de infraestrutura de transmissão. É como a gente ter a maior represa de água doce do mundo no meio do deserto, mas não ter os canos para levar água para a cidade. Perfeita analogia, Jonas. E olha o tamanho da oportunidade. A gente está falando de atrair R$ 1 trilhão em investimentos estrangeiros para fazer data centers sustentáveis até 2030. Mas existe um gargalo burocrático no meio do caminho. O famoso limbo do Redata. Isso. O Redata é aquela proposta de marco legal para governança de dados, tributação de IA e infraestrutura. Como isso não é votado no Congresso, fica uma insegurança jurídica imensa. E capital internacional, Jonas, foge de incerteza. Foge mesmo. A matéria relata que já perdemos 3 megaprojetos internacionais por causa dessa paralisia. E o México e a Índia estão de braços abertos, dando incentivos e clareza legal para pegar esse dinheiro. Perder a chance de ser a liderança da infraestrutura verde de IA por causa de burocracia é duro. Mas já que a gente tocou em regulação, Monique, tem a movimentação global acontecendo. A Nature detalhou que a ONU criou um painel científico. Ah, sim, um painel super ambicioso. 40 membros de 37 países. Eles chamaram até o Yoshua Bengio, que é um dos pioneiros. O modelo é inspirado no IPCC das mudanças climáticas. A ideia não é criar leis, mas ter um consenso científico, um alerta precoce sobre os riscos da IA para ajudar os governos. O problema é a prática. Os Estados Unidos sempre resistem a qualquer governança global que os obrigue a mudar as leis internas. Então o painel vai ficar mais nas recomendações. E a urgência por recomendação está no limite. No Summit de Delhi, o Demis Hassabis, que é o chefe de IA do Google, fez um apelo urgente. Ele quer pesquisas rápidas sobre ameaças sistêmicas, focado em perda de controle técnico e uso por atores maliciosos. E sobre atores maliciosos, a coisa já é real. A Deutsche Welle fez uma reportagem densa mostrando que governos no Oriente Médio estão usando IA preditiva para prever e reprimir protestos civis antes que eles aconteçam. Isso é distópico. Pensa num sistema cruzando bilhões de dados de navegação e movimento físico das pessoas para dizer para a polícia quem vai liderar uma manifestação amanhã. O problema é que a IA aprende com dados do passado. Então ela carrega todo o viés de perseguição de Estado e acaba penalizando antes da hora as comunidades que já são marginalizadas. É o algoritmo apagando a fronteira entre segurança pública e supressão de direitos civis. E, Jonas, os problemas não estão só nesses casos extremos. No mundo dos negócios, o dia a dia está sofrendo o que a CNBC chamou de erosão de confiança silenciosa. Esse termo é muito bom. Como assim? Quando um software antigo dava erro, a tela congelava, a TI ia lá e arrumava. Quando a inteligência artificial erra, ela erra em silêncio. Ela aprova um reembolso errado de cliente de fininho ou manda produzir uma peça a mais na fábrica baseada numa tendência mal lida. E como são bilhões de microdecisões, o gestor humano nem percebe a fundação da empresa rachando, né? Exato. A recomendação agora é ter os chamados Red Teams, equipes de auditores que passam o dia inteiro tentando enganar e quebrar a própria IA da empresa para achar esses buracos invisíveis. Entendi. E enquanto as empresas lidam com isso, os trabalhadores continuam com medo de perder o emprego. Mas o Banco Central Americano, o Fed,
soltou uma nota na Reuters aliviando um pouco esse pânico. O que eles disseram? Os dirigentes avaliaram que, no curto prazo, a IA está complementando o trabalho humano, não substituindo em massa. Isso aumenta a produtividade e até ajuda a segurar a inflação sem quebrar o mercado de trabalho. Claro que essa é a visão macro. Na visão micro, quem trabalha com redação básica ou suporte de primeiro nível já está sentindo a automação chegar com força. É um equilíbrio muito dinâmico. E para fechar nosso desenvolvimento, Jonas, a gente precisa falar sobre a era do IQ. A Feira de Barcelona. Isso, o Mobile World Congress de 2026. A reportagem do El País decretou que o smartphone tradicional, do jeito que a gente conhece, já era. Acabou. O celular não é mais uma ferramenta passiva onde você abre o calendário e digita a reunião. Ele virou um agente ativo autônomo. Graças ao 6G e aos processadores novos. O celular vai ler seu e-mail, perceber que você precisa mudar o voo, negociar o preço direto com o sistema da companhia aérea no fundo e já colocar na sua agenda. Tudo isso sem você encostar na tela. E o fato de rodar direto no processador do celular, sem ir para a nuvem da Apple ou do Google, dá uma camada extra de privacidade. Especialistas dizem que até 2028, mais de 60% das nossas interações digitais vão ser feitas por esses agentes autônomos por nós. Bom, sintetizando tudo que a gente abordou hoje, do Pentágono e a Anthropic até os celulares autônomos, passando pelo dinheiro pesado em chips e o desperdício de energia no Brasil. A IA virou a espinha dorsal da nossa sociedade. É política de Estado, é força militar e é o nosso dia a dia. Um baita resumo, Monique. E antes de irmos para os finalmente, precisamos dar aquele aviso importante para a nossa audiência. Vale lembrar que as análises financeiras e de mercado discutidas aqui sobre aportes bilionários em empresas de tecnologia têm caráter puramente informativo e jornalístico. Nenhuma informação desta imersão deve ser interpretada como recomendação de investimento. Recado dado. E Jonas, para deixar o pessoal refletir nessa semana, nós analisamos governos delegando a segurança nacional a sistemas de IA e celulares tomando decisões financeiras no nosso bolso. A provocação é: quando a gente delega as decisões do dia a dia civil e a nossa segurança para a máquina, quem realmente está no controle? Nós que criamos a tecnologia ou a própria máquina com toda a sua complexidade invisível? Fica aí essa reflexão pesada para a semana de vocês. Monique, muito obrigado pela parceria, mais essa análise profunda. Obrigada, Joanas. E muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!